8 de maio de 2020, são 9 horas e 58 minutos. Vamos para a quarta parte da aula sobre a competência tributária. Antes de eu dar início à aula de competência tributária, eu vou falar para vocês o trabalho, tá ok? Então, o trabalho vai ficar da seguinte forma. Quem já fez lá, aqueles dois grupos que apresentaram lá, já fizeram o trabalho, tá ok? Quem não apresentou, quem não fez aquela apresentação, vai ter que fazer um trabalho sobre a lei de responsabilidade fiscal. Esse trabalho vai ter que ser postado lá na plataforma EVA, tudo bem? Alô? Alô? Anotei, professor. Lei da responsabilidade fiscal. Isso. É uma lei, a lei de responsabilidade fiscal, ok? Essa lei de responsabilidade fiscal é um trabalho que vocês vão fazer, só que esse trabalho vai ter que ser postado lá na plataforma EVA. Vocês sabem entrar lá na plataforma EVA? Sim. Sim. Ah. Professor, mas daí mantém os grupos do trabalho que o senhor tinha passado Não, ou vai ser não. individual? Individual. A gente faz individual. Tá. Tá? Vai ter que ser um trabalho individual. Faz um trabalhinho lá, bonitinho, capa, sumário, fala os principais aspectos da lei de responsabilidade fiscal e tem até o final de maio para fazer isso, tá ok? Professor, tem limite máximo de páginas? Não. O céu é infinito. E outra coisa, normalmente quando a gente coloca atividade lá no EVA, o professor, ele abre para a gente anexar a tarefa. Não, eu tô entrando em contato lá com ela e eu vou ver como é que faz isso, daí eu vou fazer essa abertura para vocês anexarem lá, tá? Semana que vem eu já devo ter isso pronto. Tá bom. Porque daí fica lá no EVA, entendeu? Eles estão pedindo para fazer isso para ficar lá no EVA. Cuidado com plágio, hein? Vai ficar o trabalho lá no EVA lá, hein? Depois fizer plágio, vai estar tudo lá, hein? Tá ok? Porque eu dei princípios de orçamento público para vocês, mas acabei não falando nada de lei de estabilidade fiscal. Então, como nós tivemos esse contratempo, vocês fazem o trabalho sobre lei de estabilidade fiscal. Fechado, gente? Alguma dúvida? Não. Então, avaliação parcial, para quem não apresentou, vai ser a redação do trabalho sobre a lei de responsabilidade fiscal, que vai ser postada até o final de maio lá na plataforma EVA. E esse trabalho vai valer 4? Vai valer 3. Um ponto pela participação da sala de aula, né? Perdão. Vamos no seu quarto, tá bom? Bom, entenderam, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, professor. Tá. Só um segundinho só. Ô, Minzinha. Tudo bem? Vamos lá? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, olha só. Nós já vimos o que é competência tributária. Nós já vimos como que a Constituição distribuiu entre as pessoas políticas a competência tributária nos que diz respeito aos impostos. Nós já vimos como é que a Constituição distribuiu a competência das demais espécies tributárias, tá? Com relação aos demais espécies tributárias, como é que foi distribuída a competência, tá, ok? Nós já vimos, eu vou colocar aqui para vocês aqui, eu não fiz o slide sobre esse tema, tá? Mas vou colocar aqui, ó, a diferença entre a competência tributária e a capacidade
tributária ativa, ok? Nós já vimos também essa distinção aí. Ok? Agora, para terminar essa aula de competência tributária, eu vou falar de competência residual e competência extraordinária, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas o artigo 153 da competência União instituir impostos. A gente pula o 154 e vai para o 155, que é a competência dos estados e do Distrito Federal. E o 156, que é a competência municipal. O que faz o 154? Então, veja bem, o artigo 154 da Constituição Federal confere à União duas competências tributárias, tá, diferentes daquelas que nós vimos. A primeira é a competência tributária residual e a segunda é a competência tributária extraordinária. Então, primeiro, vamos falar da competência tributária residual. Gente, o que é a competência tributária residual? É a competência tributária que a União possui para criar impostos, impostos e contribuições para o financiamento da Seguridade Social, não previstos na Constituição Federal. Então, veja, aqui, gente, na competência residual, é a única forma que existe no ordenamento jurídico tributário de uma pessoa política criar um tributo que não esteja previsto na Constituição. Então, se a União quiser, e somente a União pode fazer isso, ela vai criar um novo imposto, uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social, não previstos no texto da Constituição. Só que, para fazer isso, essa pessoa política ela tem que obedecer a 4 quesitos. Entenderam isso ou não? Sim. Professor, Pois não. será que o senhor pode repetir, por favor? É que a minha internet parou de funcionar e eu entrei atrasada. Um pouquinho. Na metade. Quem está falando? É a Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, eu venho falando para vocês que todas as pessoas políticas no Brasil só podem instituir tributos desde que esse tributo seja previsto na Constituição e desde que a Constituição tenha atribuído competência tributária a essa pessoa política. Essa é a regra que eu estou dando para vocês, ok? Agora, a Constituição Federal conferiu à União a chamada competência residual. Ou seja, a União, e somente a União, se ela quiser, ela pode inventar um imposto novo. Ela pode criar um imposto que não esteja previsto no texto da Constituição. Isso se chama competência residual. Só que, para exercer essa competência residual, a União tem que obedecer a 4 quesitos. Agora, presta atenção. O artigo 154.1 confere competência residual para a União criar novos impostos, não previstos no texto constitucional. Agora, o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é o artigo que trata das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, ela vai estender essa competência residual dos impostos para as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Então, vejam bem, se eu perguntar para vocês de quais tributos se trata a competência residual, o que vocês vão me responder? À luz do artigo 154, inciso 1, a União pode criar novos impostos, não previstos no texto da Constituição. E, à luz do artigo 195, parágrafo 4º, a Constituição confere à União competência residual para criar novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Entenderam isso aí, gente? Então, quando eu falo de competência residual, eu falo de competência residual para a criação de novos impostos,
à luz do 154, parágrafo inciso 1, e competência para criar novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, à luz do 195, parágrafo 4º. Agora, quais são os 4 requisitos que a União tem que obedecer para exercer a competência residual? 1 é de ordem formal e 3 são de ordem material. Qual que é o de ordem formal? Lei complementar. Então, aqui, nós vamos fechar as 4 situações em que a Constituição Federal exige da União lei complementar para instituir um tributo. Então, a Constituição exige da União lei complementar para instituir 4 tributos: empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, o uso da competência residual para criar um imposto não previsto na Constituição Federal e o uso da competência residual para criar uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também não prevista no texto constitucional. Entenderam? Está claro isso para vocês? Sim. Tá. Agora, quais são os quesitos de ordem material? Este novo imposto ou esta nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social não pode ser cumulativo com os já existentes e não pode ter o mesmo fatiador e a mesma base de cálculo dos já existentes. Ou melhor, dos já previstos na Constituição. Entenderam isso aí, gente? Quero dúvidas agora. Sim, acho que sim, professor. Dúvidas? Professor, eu não tenho uma dúvida, mas eu lembrei de uma coisa agora a respeito de outra aula. Daí eu posso te falar no final da aula? É porque é a respeito daquele negócio das taxas, sabe? Não tem a ver com a matéria no momento. Bora, no final da aula. Tá bom. Então, olha só. O que é competência residual? É a competência que a Constituição Federal outorga à União para criar um imposto ou uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social não prevista no texto da Constituição. Só que, para exercer essa competência, a União tem que fazer uma lei complementar, que é o quesito de ordem formal, e esse novo imposto, ou essa nova contribuição, não pode ser cumulativo com já existentes e nem pode ter o mesmo faturador e nem a mesma base de cálculo. Entenderam isso? Dúvidas? Professor, o que ele quer dizer cumulativo? Tá do mesmo assunto? Então, esse é um problema sério, entendeu? Porque, assim, o que é um imposto não cumulativo com já existentes, né? Então, olha só, a União, quando ela quer criar um imposto novo, uma contribuição nova, ela tem muito medo de fazer uso dessa competência residual e os contribuintes entrarem na justiça e argumentarem... Hã? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Professor, não. Voltou? Pessoal?